Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um episódio de Lunaticast falando sobre a obra de Miguel de Cervantes, Dom Quixote. Isso aí, e quem vai apresentar o episódio de hoje é a Carol, a Kathleen, a Lia, Tainá, eu, Esther e também em memória de Ana, que não pôde estar aqui conosco nesse momento, mas que ajudou em outras partes importantes. Na verdade, ela nem morreu, mas ela não está aqui hoje. Ela tá viva. O livro é uma adaptação produzida pelo Alcir Carrasco, né? Uma adaptação do livro original de Miguel de Cervantes. Para, assim, nesse tempo, expandir o seu amor pelos livros e ele tentar viver a realidade que ele encontrava nos livros. E hoje a gente vai falar um pouco, né? Discutir, comentar, perguntar, enfim, sobre o livro de Dom Quixote. Dom Quixote é um clássico, né, mundialmente conhecido e ele foi publicado, né, pela primeira vez em 1605. E ele foi publicado, teve umas divisões, né, mas não vem ao caso. Dom Quixote conta basicamente a história sobre um homem, né, um fidalgo, que, como a Kathleen havia comentado, né, acabou levando muito a sério as histórias de cavalaria que ele lia e resolveu viver essa realidade. E aí ele sai, né, com o seu cavalo, que era um pouco desnutrido, e o seu fiel escudeiro Sancho, né, Sancho Pança, com o seu burro. E eles saem em várias aventuras, como a dos moinhos de vento, como ele lutando contra os barris de vinho e várias outras coisas. Teve até um caso onde ele libertou, né, por mais absurdo que isso pareça, ele libertou vários prisioneiros. E o livro consiste nisso, sobre as aventuras de Dom Quixote com o seu amigo Sancho. E Dom Quixote sai por aí em busca de muitas aventuras. Ele luta contra moinhos de vento, ele luta contra barris de vinho, né? E muitas outras coisas. E ele tinha uma promessa para Sancho, né? Que era o que levava ele a viver essas aventuras junto, que era que ele seria um dia o governador de uma ilha. Parando pra pensar nesse assunto do Sancho Panza, desse personagem, o que vocês acham sobre ele? Ele era uma pessoa muito ingênua ou uma pessoa muito gananciosa que gostaria de ser governador de uma ilha que Dom Quixote tanto prometia a ele? Eu acho que assim como o Dom Quixote, o Sancho era também muito louco e inconsequente. Então, ele não pensava muito o que ia acontecer com ele dali pra frente, se a promessa do Dom Quixote era verdadeira, se era uma coisa fixa, segura, se não teria nenhum risco. Então eu acho que ele não pensava muito nas consequências. Eu acho um pouco disso também, principalmente que ele era uma pessoa muito ingênua, porque o livro fala, né, que ele assim, era um pobre, né, ele era pobre, mas ele tinha uma estabilidade, ele vivia com a sua mulher, ele tinha 2 filhos, mas acho que esse sonho de ser governador foi mais alto do que a realidade, né? Ele não pensou como que ele chegaria lá, ele só pensou que poderia chegar, não pensou em todos os contextos. Eu acho que ele, na verdade, ele foi muito influenciado, como a Esther já tinha citado antes. Ele era muito ingênuo e essa ingenuidade levou ele a abandonar a família, abandonar tudo. Pode ser sim, na verdade, mais do que isso. Acredito que ele tenha, assim, ganância. Mas a palavra de um fidalgo prometendo mundos e fundos para ele fez ele e os olhos dele provavelmente brilharam. Aquela proposta, assim. Então, é um pouco de tudo. Eu acho que ele também queria crescer na vida, né? Por ser uma pessoa pobre, ainda mais naquele tempo em que se passa toda a história. Mas a gente também não pode deixar de esquecer a inconsequência que ele também agiu. Agora eu vou falar um pouco sobre o personagem principal, né? E como nós sabemos, é Dom Quixote. Dom Quixote, ele, no momento que todas essas aventuras acontecem, ele já estava um pouco, como posso dizer, não em uma idade avançada, mas ele já estava começando a entrar em um nível um pouco tedioso da sua vida. E como ele era um fidalgo, ele não trabalhava mais e, pelo que o livro nos diz, né, ele não tinha tantos amigos assim. Ele só morava com a sua governanta e a sua sobrinha. E aí ele achou refúgio, né, nos livros. E a partir disso ele vai, como havia comentado também, né, e começa a viver todas as aventuras. E Dom Quixote, pelo que o livro nos diz, né, ele era uma pessoa muito magra, ele era o oposto ele era o oposto do que pensamos, né, que um cavaleiro é. A gente pensa que um cavaleiro é um homem forte, alto e com uma estrutura aí totalmente
Musculoso. Corajoso. Com uma estrutura aí totalmente oposta do que ele é. Mas Don Quixote, né, como essa adaptação nos mostra, é uma paródia de tudo isso, é totalmente o contrário. Mas ele tem uma coragem muito grande. E Don Quixote, ele também tinha uma suposta paixão por uma dama chamada Dulcinea. E a gente pode entrar em vários temas aí, vários tópicos sobre esse assunto. Caramba, assim, pra pensar sobre a amada Dulcinea, vocês acham que Don Quixote a amava verdadeiramente ou era só algo idealizado por ele para ser um cavaleiro andante? Bom, no começo do livro fala que ele queria se tornar um cavaleiro andante. Então, para isso ele teria que ter uma armadura, um cavalo e um sobrenome, né, que falava sobre a cidade que ele vinha, que era de La Mancha, e teria que ter uma amada, que nesse caso seria a Dulcinea. Então eu não acho que ele amou ela de verdade, porque ele inventar ela foi uma necessidade para que ele pudesse se consagrar um cavaleiro. Então não acho que o amor que ele tanto diz ter por ela seja verdadeiro. Levando em conta a nossa realidade e trazendo esse assunto da amada e da Dulcinea, vocês acham que os casais de hoje em dia, eles são idealizados por filmes ou pela essa indústria toda amorosa que a gente vê? Ou vocês acham mesmo que eles se amam e é pra vida toda? Eu acho que eles eu acho que o amor verdadeiro acho que ainda existe, mas eu acho que muitos desses casais que tanto dizem se amar na internet não estão com outra pessoa porque realmente amam ela. Então, pra se completar, como se a outra pessoa pudesse melhorar ela, assim, sabe? Tipo, ajudasse ela a ser melhor. Então, ela tá com outra pessoa pensando nela, com o objetivo dela ser uma pessoa melhor, mas sem pensar na outra pessoa o tempo todo. E eu acho que também as pessoas têm uma ideia muito grande que o amor tem que ser eterno e para sempre e maravilhoso a todo tempo, mas eu acho que não é assim. Eu acho que o amor tem que ser eterno enquanto durar. Então eu acho que é isso. E sobre isso eu gostaria de puxar aí um comentário nerd, né? Que é como se fosse esse caso aí de Don Quixote com Dulcinea, né? Esse amor obrigatório, é como a teoria do octeto, onde os elementos eles buscam ter também 8 elétrons como os gases nobres. E eu sei que isso é um fato, é realidade, né? Mas é como se eles achassem que se eles não tivessem esses 8 elétrons, eles não seriam completos, não seriam estáveis. E na nossa realidade é assim também, principalmente, né, os adolescentes de hoje em dia. Acham que se nós não tivermos alguma coisa específica ou alguma pessoa ou... não sei, não sei explicar, mas se a gente não tiver alguma coisa específica, nós não seríamos completos ou felizes. O que nos leva também, né, a puxar o gancho de Don Quixote, que ele acha que se ele não tiver a sua dama, ele não seria um cavaleiro real. Então não que seja um amor verdadeiro, mas sim uma obrigação, um pensamento já fixado. Ter a necessidade de algo ou de alguém é muito grande hoje em dia, mas não devia ser assim. A gente acha que a gente tá gostando de alguém, né? Eu não digo nem o amor, mas a paixão em si. Às vezes pode ser a paixão, mas acredito que, principalmente na nossa idade, que tem muitos hormônios, a gente tá à flor da pele, é mais algo como uma vaidade, porque cria aquela competição. Você olha assim pro lado, passa um casal na rua, ou então você chega e você conversa com a sua amiga, ela fala que ontem ela passou um dia maravilhoso com o namorado dela, com a namorada, enfim. E aí você fica naquele dilema, você fala, será que eu realmente preciso de alguém para eu ser completo, para eu ser feliz? E também tem aquilo, a vaidade, como eu acredito já ter citado anteriormente, a vaidade. Quando você não consegue conquistar uma coisa, você vai atrás daquilo, você quer aquilo incessantemente. Talvez você nem esteja mais interesse, mas é a adrenalina da caçada. É você tá atrás, é você conquistar.
você nem vai querer nada com essa pessoa, provavelmente, mas você quer conquistar o amor dela. E você vai querer conquistar ela de todo jeito. Você vai querer ir atrás dela até que ela goste de você. E aí, provavelmente, no final, que acontece, muita gente vê, a pessoa perde o interesse na outra e a outra fica correndo atrás dela, né? Reflexão aí pra vocês. É exatamente como Salomão disse, né? Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Bom, gente, vamos chegando ao final do nosso podcast de hoje. Um pouquinho triste, mas sim, e um spoiler bem grande. Mas se você ainda está aqui no vídeo, quer dizer que você não vai mais ler o livro, porque todos os spoilers já foram contados. Vamos acabando com a morte de Don Quixote. Ele volta para casa depois de uma promessa em uma batalha. Diz que vai voltar para casa se perder a batalha. Ele perde, volta para casa, adoece e acaba falecendo no seu quarto. A morte dele nos faz pensar e refletir que talvez o que mantesse ele vivo fosse essa loucura. Então, quando ele estivesse longe dessas aventuras aí de cavaleiro andante, ele não teria mais aquele sentido para viver. É uma teoria, né? Mas pode ser que realmente seja real. Que o que mantinha ele vivo era essa Sede por aventura. Exatamente, essa sede incessante de algo que ele não conseguiria realmente ter. Agradecimento à nossa direção geral, regida por Tainá Matos, nossos participantes, Esther Xavier, Carol Conceição e Kathleen Karen, e em memória de Ana. Que na verdade ela não morreu. Ela tá viva, graças a Deus. Ela vai matar a gente Ela- quando é isso. Não nos mata e nós te amamos. Mas ela não pôde estar presente. Eu, né? E Obrigada, Tchau, gente. gente. Beijo.